O filme Matador de Aluguel foi lançado em 1989 e estrelado por Patrick Swayze. Hoje, trouxemos para você o resumo do filme remake agora estrelado por Jake Gyllenhaal. Seja bem-vindo ao canal Trechos em Cena. Inscreva-se agora mesmo para ajudar a fortalecer o canal e não perder nenhum vídeo. Já curte, comente e compartilhe para não esquecer. Vamos lá! Frank viu Dalton durante uma briga no filme e percebeu que tipo de reputação o homem tinha. O outro lutador se rendeu antes mesmo de entrar no ringue porque Dalton era um renomado lutador de MMA, conhecido por ser um dos mais notórios do ramo. Frank percebeu que Dalton tinha encontrado uma maneira de ganhar dinheiro rápido e inteligentemente aproveitou sua imagem pública, garantindo que não precisasse se esforçar muito por isso. Frank foi até Dalton e disse que estaria disposta a pagar uma boa quantia se ele fosse até sua taberna e a salvasse dos bandidos que vinham todos os dias e causavam muitos problemas. Dalton não estava interessado em aceitar a oferta dela, mas no fundo ele sabia que precisava do dinheiro. Aquelas lutas não o pagavam o suficiente para levar uma vida confortável, e ele sabia que eventualmente teria que encontrar outra forma de se sustentar. Dalton teve uma epifania de certa forma quando estava sentado em seu carro depois de ser atingido por um trem. Dalton sobreviveu ao acidente e decidiu ir para a taberna na Flórida. Frank ficou radiante quando o viu em seu clube no primeiro dia. Dalton ensinou uma lição a Del, que acreditava ser invencível e que tinha o direito de destruir a taberna e aterrorizar a equipe. Del não sabia com quem estava lidando e, em sua arrogância, atacou Dalton acreditando que o dominaria em segundos. Dalton o espancou como um saco de pancadas e o jogou para fora do clube. Ben Brandt foi informado de que o novo segurança da taberna havia agredido fisicamente seus homens. Ben ficou furioso porque provavelmente nunca tinha sido confrontado por alguém. O pai de Ben tinha a reputação de ser um criminoso, e toda a cidade o temia. Com seus contatos nos lugares certos, ele garantia que todos soubessem que ainda era capaz de fazer qualquer coisa com eles, mesmo estando preso. Antes que seu pai o anunciasse como sucessor, Ben Brandt pretendia encontrar uma solução para o problema persistente. Enquanto isso, Del cometeu o maior erro de sua vida quando foi novamente encontrar Dalton porque queria se vingar dele. Del não conseguia digerir o fato de ter sido humilhado publicamente em sua própria área, então decidiu matar Dalton. Mas Dalton tinha outros planos, ele não só espancou o cara novamente, mas o jogou no mar e o alimentou para os crocodilos. O passado de Dalton foi assombrado pelo incidente em que ele matou um homem em uma luta profissional de artes marciais mistas. Dalton não sabia o que deu errado dentro dele durante a luta que o levou a infligir ferimentos tão devastadores, mesmo sendo seu amigo. Apesar de Dalton já tê-lo vencido, ele continuou a socá-lo até que ele desmaiasse. Dalton conheceu Ellie após chegar na cidade, e ela achou sua postura fascinante. Ellie disse a Dalton exatamente como se sentia, já que era uma pessoa honesta. Dalton, no entanto, provavelmente não era muito orgulhoso do que fez. Ele sabia que nunca seria capaz de apagar seu passado problemático, ele era responsável pela morte de seu amigo. Foi por isso que ele disse a Ellie que não era o tipo de homem com quem ela gostaria de passar a vida toda. O pai de Ellie era o xerife local e trabalhava para Ben. O xerife prendeu Dalton e, se Ellie não estivesse presente, ele certamente o teria baleado ou incriminado por algum crime. Dalton tinha decidido que deixaria a cidade, Frank não havia lhe contado tudo sobre o problema em curso, e Dalton sentiu que estava sendo enganado. Ele disse a Frank que tinha medo de chegar a um ponto em que faria algo como o que tinha feito no passado. Dalton estava prestes a partir quando algo aconteceu que mudou sua decisão e o forçou a dar uma lição em Ben e nos outros. Knox era um brutamontes enviado pelo pai de Ben para lidar com Dalton e fazê-lo pagar por suas ações. Na primeira vez em que Knox e Dalton se enfrentaram, o primeiro espancou o último no clube de Frank. Dalton estava a caminho de volta quando descobriu que a livraria de Charlie havia sido incendiada e não havia sinal dela. Isso provocou Dalton, porque ele gostava da garotinha, e ele sabia que tinha sido empurrado ao ponto em que seu lado selvagem seria libertado. Foi quando o pai de Ellie foi até ele e disse que sua filha havia sido sequestrada por Ben. Dalton provavelmente sabia que o xerife o estava enganando, mas mesmo assim foi encontrar Ben porque queria acertar algumas contas.
Depois de eliminar Ben no ponto culminante da trama, Knox perseguiu Dalton e o esfaqueou. Houve um momento em que parecia que Dalton desistiria devido aos seus ferimentos, mas ele conseguiu reunir toda a sua força e lançou um contra-ataque feroz. Knox ficou desacordado, e suas chances de sobrevivência ao confronto pareciam mínimas. Depois de um tempo, as coisas na cidade voltaram ao normal. Dalton finalmente fez uma visita à sua terra natal, na esperança de começar uma vida tranquila a partir daquele momento em diante. E Knox, sobreviveu ou não? Na cena pós-créditos, ficamos sabendo que Knox ainda estava vivo. Ele aterrorizou o pessoal médico e saiu do hospital meio vestido, como de costume. Considerando que Knox não era o tipo de pessoa que facilmente esquece ou deixa passar as coisas, com certeza ele tentará se vingar de John Dalton. Não dará trégua para Dalton desfrutar de uma vida tranquila. Certamente haverá outro encontro entre Dalton e Knox se houver sequência de Matador de Aluguel. Seria interessante ver para onde os criadores levam essa rivalidade e se Dalton consegue encerrá-la. Agradecemos por estar conosco até aqui. Deixe seu like e se você ainda não for inscrito já se inscreve agora e ative o sininho não perder nada e ajudar a fortalecer o canal. Vejo você nos próximos vídeos. Até mais.